O ROP é nome que dado para 3 dias na chão de bijugo. Cal que está dado para poder defender riqueza que não junta. De outra maneira, em uma área protegida. Nyapobiso, Bobby no papia. Nyapobiso, Bobby no papia. Nyapobiso, Bobby no papia. Nyapobiso, Bobby no papia. Anoto fala kumani ginga na fasimal nama. Kingi fasimal nama leite kipanya. Anoto fala kumani ginga na fasimal nama. Kingi fasimal nama leite kipanya. O rock nome que bicho que está chama Júri Formosa. Também, Formosa é nome que dado para Tuga, para banco na mar, onde que trigo contra. E um área que está gerido para gente que sinta ali. Para fermentar o processo, não começar a manga de ano 2012. A comunidade que sinta ne trigos é preocupada com danos que não fazido na semar. Para ver de que lá. É chama outro, é sinta, é junta a cabeça e pedir apoio de Tiniguena para poder deles por regra colher na mar. Desde tempo de minha bairresa, hoje aqui tarapi tudo e tem na mostra. Para ver a minha sede bajudandisa corpo para minha mãe criança minha pape. Forma bajuda direito catayago né posto. O tempo de tudo a mim. Tem a idade. Kombe, laki taru ma bana, katen kau katen na bana kombe. Edingro, nakata chiga bana ni, lak na ta firma. Kike na batira, ostra batira. Kike na batira, kombe tira. Ki anos kino na kuji gandi, subumi si uta kambali. Buku jilbu inti ronka forsa inti nang diritu kunturbeja. Taku taku jinan sungkenta ekusa kunturbeja. Pora di gandi, magos. Mundo vira que nos acompanha bem. A área marinha protegida é criado através de comunidades que estão próprias no local, entre três rios, Nago, Formosa e Chedea. E elas próprias sentem alguns recursos que não têm e começam a perder. Havia de alguns gentes que não invadem recursos estrangeiros e outros pescadores não residentes. Então, de lá que parte ideias da comunidade é colaborar junto com o projeto Tiniguena, no sentido que criar uma área marinha protegida, onde não pode ter recursos conservados. Então, lá que o processo começa, junto com gente desse projeto, então, no início eu comecei a sensibilização. Gente começaram a sensibilizar algumas comunidades. Tem a dia que vem bem na negociação, juntos com a comunidade. A negociar, tem que tinha um acordo de criar a área marinha. Então, de lá, eu comecei a criar as leis que não está dentro da área marinha. Que leis eu comecei a discutir durante 1 ano, 2 anos, até 3 anos. E mais. Então, lá que coisas começar, de que a gente acaba de olhar como é necessário criar uma área. Através de que lei, então, e nós juntaram mais alguns representantes de ilhas e vai junto ao governo. Para o governo oficializar o boletim oficial de área marinha. Então, assim que a coisa começar.
nós que não junta, não falar para patins estrangeiro na nossa área. Se não acaba esquina, não havia fica simples. A não está pescando, não está fazendo para como a nós pescadores não tem material de trabalho. Que manda não junta, não puna um só, não manda jeans na pessoa. Próprio grande chão que vai o verso que documento Senado mas que não nome mas que ainda não fala de ninguém não ninguém cabe em dia terra nem não roga não tem ninguém para ajudar que quer que nós estamos porque sim apoio de ninguém não capuri tá índice não capuri não cá tem materiais de batata índice não cá tem que obrigado para ser peditório a ninguém para ajudar Eu comecei a fazer reunião na tudo tabanca, com Deus, onde que tudo gente que sintamati. Sensibilização fazida para jovens, através de teatro comunitário, programa radiofônico, reunião com pescadores, com aqueles também que está com o Combé, Lingrão, com outras coisas na mar. Mais adiante, eu juntei a tabanca de cada dia para fazer a assembleia de dia e depois, eu juntei tudo 3 dias e não fazer uma assembleia geral, onde que não discutimos o problema e para pôr primeiro lei na mar. Depois de que lá, todo ano, nós está junta para fazer reunião com a assembleia. A minha comitê de gestão, o ROCO, o que nós sinta, nós está põe um boluio, não boluia para pegar no grandes bem, para não desembolhar. Não se vê como é importante. Comunidade e tá, outros está participando, outros que está participando. Mas mim olha como para não juntar no jumbai. E mais sabe de que embarro e sábado. É lá assim, para tirar tudo, para mim ficar nu. Minha filha quer aqui na brinco. Um cavalo. Pensa justo de nós ação dentro da ilha. A não sei como é que não explorar. Nós não explorar, não tem restauração para os filhos. Mas ele está bem, para ver se a riqueza ali, na ilha. E está carregando leva. Agora, se não capir bem a regra, e a no riqueza acaba de tudo. É como não põe a regra, não vai cunhar no governo, e bater no que documento, para não poder reservar no mar, para não ter reservação no mar, para ver da manhã. O papel de jovem, eles próprios, que têm papel importante no processo. Para eles, que intervir nesses recursos. Jovens que estão a pescar, jovens que estão a fazer tudo, jovens que estão a pescar aqui, pescadores não residentes, pescadores estrangeiros. Então, é de que eles que têm força nessa conservação. Cargo tudo está a deles. Se quer conservar, da manhã que não dá, é que mandam tem importância na conservação. Para eles mais cedo, gente autores ligados aos recursos. Jovens quase gente que matam ainda. Eles mais estão ligados à água, eles matam ainda. E mais fácil para controlar o que é que está à volta de nós. De que gente se mata na idade. Na criação de área protegida, tudo gente por ser boca. Mas também, Estado suma Comitê de Estado, IBAP, CIPA, GPC, com pescarte, é por ser boca, ainda com o próprio Tiniguena. Na Europa, comunidade que está bicia secau, balobeiros, regulos, homens grandes, mulheres e jovens.
se boca matina tomar decisão por gerir essa riqueza. A mim, seja a Câmara, membro do Comitê de Gestão Morocco, por falar atualmente, a mim irresponsável para a fiscalização. Não está fácil dia a dia, não tem fiscalização, não está fácil de longa duração, não tem aqui que não está fácil de 24 horas, não tem aqui que não está fácil de só ronda no riba. Pensa como nós está ali, suma boa noite, essa é uma área marinha protegida, nós está ali na ponta de Fanário, que é um dos pontos mais principais do ponto de partida para a fiscalização, suma boa noite, essa placa que está a mostrar tudo os pescadores que não vêm encostar, tem que subir na placa, que regras que não tem dentro de uma área marinha protegida. Esse é um dos pontos, não tem esse ponto de Fanário, não tem vira zona Cadiger, não tem Napuz, não tem ponta Canhandô, não tem logo para Bampião, não entra dentro do Barriga de Rio. Não tem ali na zona de Kuai, Manessá, esse dia não tem falar Rumai, logo não tem para Porto do Comitê, que é Porto mais perto. Esse não tem volta quase o rock em peso a nível de fiscalização. Fiscalização do rock é uma fiscalização que tem que está representado por própria comunidade. Suma que não fala área marinha protegida e comunidade. Comunidade que está representada. Suma a mim que a polícia, a mim que a militar, a mim que nada. Mas a mim que está responsável no barco. Polícia não está levar para manter a segurança, pura e simplesmente. Responsabilidade de barco na fiscalização e membro do Comitê de Gestão Morocco. A nós que está representando a população. A nós que está uma decisão na mar, a nós que está a decidir e a nós que está a fazer todo o processo na mar. Nós está, a nós que está a fazer relatório e a nós que está a tomar decisão, não põe na membro da comissão de multa. Comunidade tem que ir para fiscalizar. E para ver o que é? Para mim, a comunidade que sinta e pensa como é de fazer área, é de conservação mar. Mas a hora que eu penso que lá, toca uma luta, botei o boletim oficial e é aprovado para o governo, conselho ministro dela, vale, botei no boletim oficial, tudo, botei no plano de gestão, que a própria população que luta, toca ter naquilo. E acaba de buscar uma tropa para vir controlar ele. A vou poder controlar de boa. Aquilo que razões que manda, a não entra no barco para fiscalizar no mar. A não mulher se não terá força no processo para não se ocupar. A não mulher, a não se mame de filhos. Não está cansa. Boa gosta, ninguém sai ele gosta. A mim mulher olho lá na que cola, botei na que canoa. Na fim de suma na pido mafe. Então já não vai para baixo, porque é que botei nela. O que boia botei aqui coisa que capar na minha falou. Meu irmão, boia as coisas assim. Não falar para deixar. Para não deixar para amanhã. Para poder vir dar no que bem para não filhos que não abrir muro, não ficar. Na boa maneira. Boia as coisas matar-os. Matas. Amanhã, porque não abrir um de outro. Ou se contra a mulher vai com as mar, boia alguém com a balingrão. E puis não banheiro a grande assim. Como na abindi, na fala que eu faço aquilo. Não cobação para não barriga, não há comer. Esse não deixar para amanhã, para não filhos. Se não já com a nona cuide dinheiro, e não acaba. Se acaba agora, como que não faz? Que não filhos, que mais pequenino, como que não faz eles? Para ver a nós não cana bem, não na vai já. Essa esquina lá, aquela esquina bem. Agora, se não tem reservação para eles, ainda bem fica mal que nós. Na Morocco, não riqueza está usada na maneira que não pode sobra, para não filhos com netos poder comer também amanhã. A importância que tem ele aqui é que disparce, porque se disparce, a nós que não fica em causa. Então, aquilo é uma das importâncias que é recursos tem, para não viver dela até amanhã, se não bem disparce, não filhos está ficando tomando conta dela, e não netos também. E recursos que não vivem dela própria entre comunidades que estão dentro ilhas, que ela não está vivendo dela. Então, é sinal de como se disparce, a nós não fica vítima. Prego que tem, porque não está falando que está bem cava. Se contra não abandona no mar, a gente continua explorando. Pesca também tem. Pesca também. Boa gosto. Para pôr para a espada.
caro. Talvez na parte do oceano, uma tipo de rede ali, espada, se vai engata aqui espada, ele que manda pesca na perder por maioria. E cá tem maneira de captar rede. E cerimônia para divide o lingro. Ali gosta é na arranca mais com cerimônia. Sem lingro, a nossa fêmea pode fazer cerimônia. Só na machos. Ora kubuna antigamente, havia aquela categoria. Ora kuna pega casamento, una bem cova lingro. Grandes prona bem cova o lingro. Bu fica bu pila, bu kunya ki bianda na kalerong garante. Bumanda fala misti taflan kila que yara no casamento machos qualquer mafe por servir na cerimônia de machos mas nós sem ele engronada acabei Gos não é balu de conservação para pescadores é na conta como pis na binja na no mar minguer na se parte eta fala kuma lingron ku kombe gandi ku piribaya e como se na ojado É processo de área marinha protegida. Isso surge na base de pedido da comunidade, onde eles próprios identificam como aí tem problemas que não passa a nível do rock, sobretudo lado de mar, de como recursos na caba, para bem utilizado mal, e também utilizado para gente que matam a força de aqueles que sendo gente que está vindo com a canoa grande. Que processo é processo e tem três fases. Que primeira fase que a comunidade comunica, que começa para identificar quais problemas que tem, identificado problemas que de facto tem problemas que não passa na degradação de manga de recursos também e tem manga de espécies na mar que cá olhado. E na segunda fase fazer concertação e fazer deslocações para 3 dias, que seria uma água que é formosa, para poder se contra 3 dias tudo, identificar mesmo o problema. Na todo lado que andado, olhado como, de facto, a gente tudo está consciente de como se mar tem problema, se recurso não degrada. Terceira fase que nós temos momento, nós estamos na fase de gestão e para poder cumprir tudo que regras que pudo atrás. Lá como tem fiscalização. Fiscalização na trabalhar na base de que pudo regras que montado, que a comunidade própria monta para poder salvaguardar seus recursos. É como a fiscalização tem na mar, é como a denúncia tem, é como a tem participação de mulheres também na seu recurso na bicial, jovens também a participar, todo mundo está a participar porque eles que matam a construir é processo. Jucuta fazer cerimônia com binho de palmeira, ostra de rio, pis, lingrão, combe, com manga de outras coisas que não está olhando na mar, com mato. Na tradição bijucu tem outros bairros que está remendando limária, que está na mar, aqueles que estão na terra. Suma na base dos cadeni, jovem está começando a remendar vaca, outros está remendando pisberga, na base de canhoca, está remendando caúdo. Cabaru nascer bairro, está remendando pis espada, caúdo, pisberga, outros ainda está remendando vaca bruto, vaca fêmea. Essa remenda e também de cada quem que sente nesse pó de corpo, se balentasco para poder remendar aquilo de mar que gosta.
si sermona kate menino kana consigo o próprio una que já não carro se quando ele tem carro que sobra um bocado que os tradicional de quem não porque gana boa aqui sermona para ser boca de bairro se boca fazer se contra pesca tem boca tem maneira de fazer que sermona. Que é uma coisa importante para nós. Porque é pis boa assim. Grandeza que está fazendo, homens e pis. Linguão que é assim, e está fazendo grandeza aquele. Uso de terra, o sagrado sim. Suma camabi se de fanado. O que é na fazer? Primeiro grandeza que é na fazer que pis. O que é ainda acabaram, para fanado. A não mingeres, não na ba mar. No barra nja ostra no bin kon kino kunya kibianda na kalero ngarandi oje saida na komal gos ndeke tabainel kibianda na kunyadu widi vididu nga lina botai ngabo na kalero ngarandi ki ostra mo ke stende ten kusa kuno tafala kajuga khe kile tafasilundia Cadane na fasundia. Toca completa 6 anos. Mas que ostra é como na não tá falando como não tá reserva ostra. Para mim coisa principal para nós na chole biju. Ostra, lingirão, pis. Coisa grande na chole biju. Ostra, lingrão, combé. E coisas que está fazendo de cozinha, de cerimônia, de mulheres com homens. Também, vinho palmo, não está levando para a grandeza, suma de homens com mulheres. A área marinha protegida e contribuiu na levar a cultura do rock para que acabar de desaparecer. Não como desaparecer, mas estamos um bocado comprometidos. Mas com a área marinha protegida, ele leva a cultura do rock para que acabar. Porque a nós próprios, então, sempre, temos comidas antigas, que a nós outros não podemos falar um cá conservar. Mas tem que concurso culinário, de que tem mulheres de tabanca, está cozinhando, que cozinhas antigas, qual é põe nenhum gosto. E cozinhas puramente, chongalmente. Aquelas lá, mangar a mim, e tem muito coisa como ela não conserva, não se vê próprio sistema. Mas não funciona hoje aqui coisa lá, não pensa como aquilo e graças a Deus a área marinha protegida. Porque a nós que está lançando aqui concurso, mulheres também cozinhar, cada que mostra que prato que mais pode fazer, que ela não pensa como a área marinha protegida contribuiu, ajuda a cultura para cair na Europa. Não está para abrir lugar em Pampang. Não tirar arroz e aquele arroz não está cozinhar na diferentes cerimônias de homens com mulher. O pós garante que está na mato, suma polão, o pó de bicho. Outros que está na mato, não está labra canoa, para poder cambar na outro dias. Também, matos garantes que dá no volta e causa de fazer cerimônia. Na tradição bijuco, não tem ainda na mar com mato, nhame de mato, com filhos de tarafe, que está cozinhando para levar a cerimônia de tocachu. Também, não está fazendo eles na alimentação de caça. Se é uma coisa de esparce, não está mal. Porque toda a regra que está de bujugu, que não viu na tempo de não tuturdona, que não mame, que não pape, se bem de esparce, e toda aqui, que regra cana fazido.
nunca pude fazer mais nenhuma cerimônia de chonco, não devia fazer. Se nunca faz agora, está cansado na nossa maneira de viver. Se contra Lingrão casta, Combe casta, Ostra casta. Além de cerimônia própria, é coisa assim, que vai ser Lingrão, é Combe. Combe que lá, ninguém na tempo de fome. Una akoba aqui Combe. Bubim fribintil, bu kumpul tudo, bu panha chameng. Bu lava tudo pui. Bu kunya outra da menina come, ninga bona come bibi água sinta. Na de Europe, não tem cerimônia de manjuandade para poder continuar a levar nossa cultura e tradição para perder. Na cultura bijugu, não tem 7 classes de manjuandade que tem suma objetivo manter tradição com respeito na metade de gente que sinta na sociedade. Na primeira fase, não tem meninos que estão preparados para começar a cerimônia com cedo cadeninha. Depois, não tem cadene. Se você sair do grupo de cadene, você camba para canhoca. É hora que acabar a cerimônia de etabai para cabaro. De cabaro, você passa para camado. Depois o dodo, na fim, o cedo ia acabou a buca babu cerimônias. Esse mandiandade assim que está pagando outra cerimônia. Bom, o problema de videogo é que um padeiro mesmo, né? Mas para você o próprio videogo puro. E agora que você está os tradicional, você grandeza, toca o boca, se chamava que não fazia tudo. Você entrei a curso de os tradicional. Homem grande, se você acabar aqui, irmão, você é homem grande. Se você tem trabalho, boa obrigado, tudo trabalho que não faz. Você tem de mandar botar bano, tudo jovem que está na tabanca, camabido, cabarô, tudo para trabalhar para você. Que é que é direito. Para trabalhar para você, se labor, é na barra para você. Mas o tempo de bata cozinhar sempre. Bocado de faltar os. E canão como a gente na barra trabalhar para você, 5 meses. A você tem direito de bata cozinhar bianda para a gente comer toca é farta. Que lá tem que bu cerimônia já. Homem grande não está banca. E conseguir, para conseguir menino sempre. Se qualquer coisa tem, vou obrigado a chamar menino sem entender-se. Vou falar para respeitar tal coisa, para trabalhar na tabanca, para que a tabanca venha dana. Porque se ele comer catena na tabanca acaba. E falar qualquer ordem, para trabalhar no estado, não chamar menino tudo, para trabalhar. Agora já e conseguiram na tabanca. O roco, para nós filhos que sinta, somos aqueles que sinta, é primeiro terra. Para ele que não é com terrado e não tem tudo aquele valor que não está buscando. Não tem riqueza na terra e na mar. O roco não fiança e não banco. O roco não bemba de vida. Grandes consciência que tem na OSP, a área marinha protegida, até sentir bem e está agradecido. Não pensa como e tem caminho para andar. Com os jovens que estão medo, com a pobreza que tem no país, com a estabilidade política social que tem no país, se cada influência na juventude da área marinha protegida de cometer certos erros que está em vigor. Aquilo é que medo que está tendo. Mas se o país estabiliza e tem uma sociedade que não pode falar como uma vida social normalizar um bocado, não pensa ninguém que não tem a missão de dar, porque e para Bijugu, e compor para Bijugu, e na Bali para Bijugu. O primeiro que a gente está falando é coisa que marcam ali no Holocausto: educação. Educação, aquilo lá e que marcam no rock a nível de área marinha protegida. A não faz mais de 20 tal anos, não está operação com uma escola. A um dia na Uroc, nós temos 7 escolas que estão construídas. Aquilo é só a primeira coisa que marcam. Porque o que por ter desenvolvimento não cai. Vou falar o mesmo para gente desenvolver. É que tem ensino. Escola que tem. Se não capui balei,
não pude falar como li, não pude olhar nada da manhã, mas uma vou mentalizar na ideia, não acompanhar com o bosco, mas não ajuda, não mar de nós, não mato, para não poder olhar valor da manhã, minha filho bem olhar, minha neto bem olhar, minha turneto bem olhar, é não olhar. São sem muro, sem camuro, é nóis. Consigo que então para contar menino que ensina daqueles. Todo jovem que está na tabanca. Acontece, é que nós estamos. E para nós, e cá para ninguém. Pepu que não na cabeça. Se vindo para cá, a minha voz, na suguta. Dia que eu documento ensinado. Está na caminho. Porque 72 anos e cá 72 meses. Se é bagana só, eles querem vir para a ciência civil. A comunidade que está dentro da ilha, tudo está aí dentro do assunto. E se eu falar em só de área marinha protegida, está dentro do assunto, esse dia que comecei a falar, ou esse dia que não passa. A sensação passa aí, tudo a gente está informado. E outra mensagem é para nós, tudo que está dentro das ilhas de Oroco, para não aderir a esse processo de conservação, para não continuar aquele processo que para. Porque se para, quase não virá contra nós. Então, se fica como a nossa querida por diante, a nossa que por andamento, para não abraçar esse processo de conservação. Se Deus criar amanhã, não na mais está mais bem. Diz que o bem é regra com o pi. Manga de comida é regra. É filho como ninguém que está contra de se acompanhar. E regra que pode ajudar na nós tudo. Mais adiante, ali no Oroco, não acha como não está bem. A nossa própria comunidade de Oroco tudo é regra com o pi. Para nós estar sempre fixo aquele. Para que ninguém retirar. Para nós estar fixo. Se eu pegar o caminho para Baikel, vai pegar só que caminho corre para trás. Riba atrás, que lá que é atraso. Siga só por regra. Para se do ajuda, de que não vai não chegar lá. Não tem de chegar. Traz que tem, não vai só diante. O processo de criação da área marinha protegida comunitária de Oroco é um processo que tem o seu início em 2000, a partir de uma reflexão que foi feita conjuntamente com as comunidades locais, que na altura já manifestavam a sua preocupação relativamente ao estado dos recursos marinhos e costeiros, e também a sua preocupação relativamente à perda da capacidade de controle do seu espaço marinho, dado a uma presença cada vez maior de utilizadores externos, nomeadamente pescadores provenientes do Senegal, os ditos pescadores nhomincas, e mesmo alguns pescadores nacionais. Há um reconhecimento da área como uma área protegida e também uma aprovação oficial do seu plano de gestão. Após esta fase, entramos numa fase de implementação da gestão e da governação do espaço, que é característico
quando comparamos às outras zonas, às outras áreas protegidas do país, porque é o único espaço onde a gestão é uma gestão partilhada entre as comunidades e as autoridades estatais e também com a própria organização ONG que trabalha no espaço. As decisões são tomadas sempre, na medida do possível, em concertação com as comunidades e sempre a partir das iniciativas das comunidades. Portanto, esta é a primeira área marinha de gestão comunitária ou pelo menos de cogestão que se criou na Guiné-Bissau. Há uma estrutura de governação que cada vez mais está assente sobre a comunidade, é ela que cada vez mais se apropria da governação do espaço, do controle do espaço, através de uma estrutura de fiscalização que foi criada e pensada para implicar todos os atores, aquilo que é designado da fiscalização participativa. Neste processo de fiscalização participativa, normalmente temos as comunidades locais que são representadas por membros do Comitê de Gestão UROC e temos as autoridades de Estado que apoiam com segurança das missões de fiscalização. Atualmente, podemos dizer, este modelo de gestão e de governação da área marinha protegida é um modelo bastante particular e um modelo único e que tem inspirado outras áreas protegidas que têm-se criado ao longo da sub-região. Se olharmos para a proposta de zonagem do espaço, vamos verificar que temos uma zona central, que é a zona de confrontação das três ilhas, a ilha de Formosa, Ngago e Chirinhá, que é chamada Barriga das Ilhas. Neste espaço é um espaço onde todas as regras são bastante mais fortes, ou seja, a exploração dos recursos é muito mais controlada. Só é permitida a exploração de recursos para cerimónias ou para alimentação às populações que vivem nas tabancas que estão ou estão no interior das ilhas e na zona da Barriga das Ilhas. Depois temos uma zona, que é a zona tampão, que é uma zona onde é permitida a exploração de recursos para comercialização e alimentação, mas apenas é permitida essa exploração aos pescadores residentes. E depois temos uma zona de transição, uma zona mais exterior, que é chamada a zona de solidariedade. Aí sim é permitido a todos os pescadores nacionais pescarem nessa área, mas sempre que estejam em condições de legalidade, ou seja, que tenham documentação que lhes permita efetuar a pesca e que respeitem as regras em vigor na área marinha protegida do UROC. Atualmente está em discussão e reflexão a extensão desta gestão às zonas terrestres, incluindo numa proposta de gestão também algumas zonas de floresta e alguns habitats também de savana, onde se sente que existem ameaças de má gestão e que não podem ser contidas apenas pelas regras tradicionais que os bijagós naturalmente têm para a gestão do seu espaço. Nyapubiso, bobina papia. Nyapubiso, bobina papia. Nyapubiso, bobina papia. Anoto fala kumani ginka na fasimal nama. Kingi fasimal nama leite kipanya. Anoto fala kumani ginka na fasimal nama. Kingi fasimal nama leite kipanya. Kingi matati bara, leite kipanya. Kingi matati bara, leite kipanya. Kingi mata pisbu, leite kipanya. Kingi mata pisbu, leite kipanya. Kingi mata pis cavalo, leite kipanya. Kingi mata pis cavalo, leite kipanya. Kingi mata tataruga, leite kipanya. Kingi mata tataruga, leite kipanya. Anos no fala kumani ginka na fasimal na mar. Kingi fasimal na mar leite kipanya. Anos no fala kumani ginka na fasimal na mar. Kingi fasimal na mar leite kipanya.